vocês, eu sou a Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livraneios. Hoje, como todos os anos, eu vim aqui responder a tag dos 50%. Pra quem não sabe, a tag dos 50% é uma tag, né, um grupo de perguntas que a gente responde com base nos livros que nós lemos do começo do ano até agora. Tô gravando em julho, então já tivemos ali 6 meses inteiros de leitura. Menos fevereiro, que eu não li nada. De janeiro a junho eu fiz 24 leituras, então são essas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Mas eu vou antecipar que depois eu vou fazer um vídeo com todas as leituras que eu fiz, né, todas essas 24 leituras, pra poder dar uma pincelada no que eu achei sobre cada uma, porque não serão todas que vão aparecer nesse vídeo. Se você gosta de vídeos sobre livros, já curte esse aqui e se inscreve no canal pra você não perder os próximos, porque teremos próximos. A primeira pergunta é os 3 melhores livros que você leu até agora este ano. O primeiro deles é Precisamos Falar sobre o Kevin. Esse foi um livro que eu comecei a ler em junho e terminei no começo de julho. Agora deu uma roubada, né? Porque eu falei que eu só ia responder sobre as... Enfim, assim, eu tinha muitas expectativas pra esse livro. Ele acabou sendo diferente do que eu tava esperando, mas no final das contas, ainda assim, foi um surto. Eu amei e eu dei 5 estrelas e com certeza é um dos melhores. Eu penso com muita frequência nesse livro desde que eu terminei. Foi uma semana atrás, mais ou menos. E no filme também. Mas eu vou falar sobre ambos depois, em outro vídeo. Mas, pra quem não sabe, esse livro aqui conta a história da mãe do Kevin, né, na realidade, que está escrevendo cartas pro pai dele após o Kevin ter cometido um massacre na escola dele. Kevin está preso, né, cumprindo pena por causa do crime que ele cometeu, porque ele matou acho que 11 pessoas. E a gente não sabe onde está esse pai. Mas a gente vai, através dessas cartas que a Eva, que é a mãe, vai escrevendo, entendendo um pouco melhor essa dinâmica familiar e tudo que tá envolvido nesse universo de um possível psicopata, desses massacres que acontecem muito nos Estados Unidos. Também aborda questões como maternidade compulsória e etc, etc, etc. É um livro muito bom. Ele é um pouco denso. Eu achei até que eu não fosse amar da forma como eu amei, porque chega um certo ponto que ele começa a ficar meio repetitivo, mas compensa totalmente. Sério. Leiam. É pesado, assim, é denso. Eu não achei tão pesado quanto eu pensei, mas eu imagino que para algumas pessoas possa ser, então, né, cuidado. Mas vale muito a pena. Esse ano eu voltei a ler bastante e-book, então o próximo livro eu não tenho aqui físico, porque eu li no e-book, eu acho que ele tá disponível para empréstimo no Prime, além do Kindle Unlimited, que é Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Esse é um livro que ele vai contar pra gente a história de uma menina, né, e essa menina que está narrando é uma criança, e é uma história que parece simples quando você fala a sinopse, que é meio que a vida dessa menina ali dos seus 12 a 13 anos, alguma coisa assim, e todos os desafios que ela vai passando por ela ser uma menina gorda e que sofre bullying na escola, não tem amigos, e a relação dela com os pais dela em casa, enfim. É muito complexo eu poder explicar um pouquinho sobre esse livro, mas eu fiz um vídeo, um short, que eu postei nas minhas redes sociais, tanto aqui como no Instagram e no TikTok. Inclusive, se você não curte ver shorts aqui no YouTube, você pode me seguir nas minhas outras redes, no Instagram e no TikTok, que eu também posto lá. Então me segue lá, eu sou @livraneios em todas elas. Mas enfim, eu fiz um vídeo sobre ele e ele foi uma grata surpresa. Eu já tinha expectativas sobre ele, mas eu gostei bastante da experiência dessa leitura. Infelizmente, a gente vai ter que relevar o meu cachorro passando pra lá e pra cá. Não vai ter jeito. Em terceiro lugar, Ecos da Floresta, da Liz Moore. Esse livro é o livro viajante do meu clube do livro. E eu li ele, então, pelo livro viajante, então não tenho ele aqui físico, mas eu quero muito, porque ele alugou um triplex na minha cabeça. Inicialmente, ele parece ser um thriller, e acredito que ele foi vendido como um thriller, mas ele é mais pra um suspense. Inclusive, eu expliquei a diferença em um short vídeo também. Mas basicamente, vai contar a história desse acampamento, que é de uma família rica, e que, alguns anos atrás, uma criança, o filho de um casal, né, dos donos do acampamento, sumiu. Ele nunca mais, né, apareceu, enfim, e ficou um assunto ali meio tabu, ninguém pode falar sobre, etc e tal. Só que agora, anos depois, a filha desse mesmo casal vai passar pro seu primeiro verão no acampamento e ela também desaparece. E aí a narrativa vai indo e voltando no tempo pra gente ver o que aconteceu nesse primeiro desaparecimento, tentar descobrir o que aconteceu agora no presente e desvendar todos os segredos que essa família e todo mundo que circula naquele acampamento esconde. Gente, sério, eu tô explicando, mas esse livro é muito mais do que parece. E eu também já fiz um vídeo sobre ele. Gente, sério, maratonem os vídeos curtos que eu fiz esse ano, até o momento, porque a maioria das leituras que eu vou falar aqui, eu já fiz vídeo. A maioria dos livros que eu li esse ano, eu fiz vídeo. Então, vocês vão conseguir entender um pouco melhor. A segunda pergunta é as melhores continuações que você leu até agora nesse ano. E eu não li muitas continuações, eu não estou lendo muitas séries, mas a melhor que eu li foi O Mafioso Dinossauro e a Espiã, que é a continuação de O Senhor Dinossauro e a Secretária. Vou falar melhor sobre O Senhor Dinossauro em outro momento, mas esses livros, eles são extremamente divertidos. Obviamente é aquele tipo de livro que você releva algumas coisas, mas ele é super divertido. E O Mafioso Dinossauro e a Espiã é um livro que ele é mais 18, tá? Tem esse mafioso
que é um dinossauro, e uma espiã, e eles basicamente se odeiam. A gente já conheceu eles no primeiro livro, e já dava pra saber que o livro deles ia ser um sabor, e foi até melhor do que o primeiro livro. Ele é um pouquinho mais longo, então a autora teve mais possibilidade pra desenvolver um pouco melhor o relacionamento do casal. Tem umas partes que ela pira muito na batatinha, mas assim, esse livro é muito divertido e eu vou defender. A terceira pergunta é lançamentos do primeiro semestre que você não leu, mas quer muito. Eu confesso que eu não lembro de muitos lançamentos que tiveram no começo do ano e que eu tenha tido vontade de ler, com exceção de Bala no Alvo e Dente de Leão, da Gil Domingues. Esse, inclusive, eu comprei no Kindle, só que eu não sei ainda se eu vou comprar o físico pra poder ler. Enfim, ainda não li, tenho muita vontade. Ele tem uma vibe ali de novela, de faroeste, enfim. Não sei a sinopse exatamente, mas é Gil Domingues, né, meus amores? Então, qualidade garantida. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre e, obviamente, é Um Final de Cinema, do John Green. Depois de 10 anos, o John Green está de volta com uma nova ficção, um romance ali, e eu tô muito curiosa. Esse livro vai contar a história de 2 atores que vão do anonimato ao estrelato, enquanto eles estão estrelando uma biografia do... Quem que é mesmo? Do Andy Warhol. E eu tô muito animada, assim, John Green, sinceramente. E vai sair em outubro. Inclusive, todos os livros que eu tô falando aqui, se você quiser saber um pouco mais, sinopse, etc., ou comprar, você pode usar os links que estão aqui embaixo na descrição. Com esse link você me ajuda com uma pequena comissão, mas você não paga nada mais por isso. Agora a gente vai começar a falar de verdade. 3 livros que mais te decepcionaram esse ano. 2 são queridinhos do BookTok, dos jovens, e eu acho que eu posso ser queimada na fogueira. Mas o primeiro deles é Keeping 13. Inclusive, eu fiz vídeo falando que esse livro me decepcionou, porque eu li Binding 13 no ano passado. Inclusive, tem vlog aqui no canal, eu vou deixar linkado nos cards. E assim, Binding 13 foi uma grata surpresa. Ele é um livro de, sei lá, 700 páginas, e eu li muito rápido, eu li em coisa de uma semana. Eu fiquei super envolvida com o casal. Tive as minhas questões, obviamente, e consegui relevar bastante coisa, mas... este segundo livro aqui foi um saco. Eu dei 3,5 estrelas, eu acho. Não odiei, mas, assim, ele não precisava ter todas essas páginas. Ele fica muito enrolado. E eu estou vendo que é uma tendência dessa série, porque eu estou lendo o terceiro livro nesse momento. E também estou achando muito enrolado e repetitivo, tal qual esse daqui. E mesmo as partes emotivas e tal, não conseguiram fazer com que eu ficasse rendida. Até porque também eu tinha... meio que superficialmente um spoiler ali, que é o grande spoiler do livro, que acontece no final, a referência da capa e pipipipopopó. Então, a surpresa eu já não tinha, o que me sobrava era o desenvolvimento da história, que pra mim não foi lá essas coisas também. Então, fiquei decepcionada porque eu estava com bastante expectativa. Em segundo lugar, o Detento, da Frida McFadden. Na real, ele me decepcionou porque dos livros da Frida McFadden que eu li até agora, ele foi de longe o pior, mas eu não conhecia, assim, eu não tinha grandes expectativas, eu simplesmente peguei ele aleatoriamente pra ler, e rápido, inclusive, porque a escrita da Frida é muito viciante, mas ele é insuportável. Ele vai contar pra gente a história de uma mulher que ela tem um filho, que ela é médica, ela é enfermeira, alguma coisa, acho que ela é enfermeira, e ela vai trabalhar numa detenção, numa prisão, onde um dos presos é o ex dela, da adolescência, que foi preso meio que por culpa dela também, tipo, ela participou ali da prisão dele, por conta de um crime que aconteceu quando eles eram adolescentes, que 2 pessoas foram mortas, ela foi ferida, enfim, e acabou que ele foi preso. Ele jura por tudo que não foi ele que cometeu o crime, mas ela, inclusive, testemunhou contra ele, como eu falei. E aí ela precisa muito desse emprego, aceita, ele acaba reconhecendo ela acaba, né, enfim, se deixando levar e conversando com ele, nananã. Só que ela esconde dele o fato de que eles têm um filho. E aí a história tem tudo pra ser muito boa, mas ela também fica muito repetitiva, a personagem é uma idiota, é tipo assim, regra número 1 do presídio, isso falam pra ela, não conte nada da sua vida pessoal pra eles. No primeiro dia ela já fala pra um dos detentos que ela tem um filho, que era a coisa que ela mais queria esconder do cara. Aí você não me ajuda a te ajudar, né, querida? Por essa e várias outras coisas, a resolução, o final bem novela mexicana, o final, tipo assim, tem uma revelaçãozinha no finalzinho, que eu gostei. Mas não foi tipo, uau, mas eu gostei. Mas, assim, a resposta do mistério, vira um vai e volta. Acho que a Frida viciada em fazer plot twist, aí começou a me irritar. Em terceiro lugar, é outro queridinho do BookTok, como eu falei, O Risco. É o primeiro livro da The Mindfuck Series, e estes livros estão chegando no Brasil, acho que agora em julho sai o último livro. E tá todo mundo obcecado, e eu comprei o físico achando que eu ia ficar obcecada também, e não aconteceu. Inclusive, foi uma grande decepção, eu dei 2,5 estrelas, porque eu achei extremamente mal escrito o livro. Fiquei confusa, porque
Hoje, lá fora, ele é publicado em 5 partes também. Inclusive, tem no Kindle Unlimited em inglês todas as partes. Mas eu vi gente falando que era pra ser um livro só. Eu não sei, eu não cheguei a ver nenhuma edição que fosse um livro só. Mas me parece que poderia ser um livro só e aí foi dividido em 5. Porque, assim, aqui não acontece nada. Mas, ao mesmo tempo, são 200 páginas em que acontece tudo. O que eu quero dizer com isso? Estamos falando aqui sobre uma história de uma serial killer que ela está matando homens de quem ela quer se vingar. Homens que fizeram mal pra ela no passado, pra família dela e tudo mais. Só que ela acaba cruzando no meio do caminho com um agente do FBI e eles se apaixonam. Em menos de 200 páginas. A nossa serial killer, que é toda traumatizada, que odeia homens e não sei o quê, no primeiro dia ela já está apaixonada por esse cara, ela já está rendida. E ele também. E assim, ele é uma anta. Ai, juro, não consigo. Não me convenceu que ele é um agente do FBI foda como tá tentando narrar ali. E nem ela também não me convenceu que ela é toda essa coisa toda aí, sabe? Então eu achei que ficou uma vibe meio tentando me convencer. E uma vibe meio fanfic. Ai, Nana, mas fanfics são boas, fanfics são ótimas, eu adoro. Mas existem fanfics que não são. Ponto. Esse livro, se fosse uma fanfic, não sei se é o caso. Tô curiosa pra ver o que vai acontecer nos próximos livros, porque esse livro acaba de um jeito que você fica tentado aí pro próximo, mas provavelmente eu vou ler os próximos no Kindle Unlimited em inglês, porque pra treinar meu inglês, e porque eu não vou gastar mais dinheiro com isso, não. Desculpa. Infelizmente, não tô achando que vai ser pra mim. Eu só quero saber. Ah, é, né? Eu falei que não tava lendo séries. Comecei uma série, mas infelizmente eu acho que não vai ser. Não vai virar. A 6ª pergunta é, agora 3 livros que só foram ruins mesmo. Mas, esse ano eu tô tão ruim pra leitura que eu só estou lendo livros medianos, a grande maioria. Tanto que eu só dei 5 estrelas pra 2 livros. Um deles, inclusive, nem coloquei no de melhores. Pra vocês verem como a nota é relativa, né? Ruim mesmo, foram poucos. E Nós Já Moramos Aqui, com certeza, foi um deles. Eu comecei a ler ele no ano passado, inclusive ele foi a leitura de dezembro do meu clube do livro, o Unspoiler Book Club. Mas eu não tinha terminado, eu não tava conseguindo ler direito, e aí eu abandonei, porque eu vi que o pessoal também não tava gostando. Eu falei, gente, eu vou me forçar pra ler uma coisa ruim. E aí, depois da discussão, o pessoal meio que levantou teorias, porque esse é um livro que basicamente ele não tem resposta sobre nada, de nada. E aí na internet se tornou uma coisa de ter 1 milhão de teorias e tudo mais, porque ele é pra ser meio que um jogo. É uma coisa de nerd, assim. E aí, pra eu continuar essa leitura, eu peguei ele ali, acho que em março, de novo, pra eu poder terminar. E aí, pra eu poder terminar, eu peguei ele no audiolivro, inclusive, porque senão não ia dar. E eu adotei uma das teorias que as meninas tinham falado no clube pra poder levar até o final essa leitura. E aí, eu poder ignorar todas as coisas que iriam ficar em aberto. Foi isso que eu fiz. E acabou que eu não dei nota pra ele justamente por isso, porque eu meio que trapaceei ali, né? Eu escolhi uma verdade como absoluta, mesmo que não tenha nada explicando isso no livro. E fui até o final com isso, porque senão eu não iria conseguir ler. Eu não dei nota, mas definitivamente foi uma das piores leituras que eu fiz esse ano, que é uma pena, porque a capa é belíssima e a sinopse é muito interessante. Pra quem não sabe, esse livro vai contar aqui pra gente a história de um casal sáfico, né? 2 mulheres, que se mudam pra uma casa velha. E um belo dia chega uma família, um casal, né? Um homem e uma mulher e 2 crianças, filhos deles. E eles falam, então, o meu marido já morou aqui há alguns anos. Será que a gente pode entrar pra mostrar a casa pras crianças? E nesse momento, a protagonista, ela deixa eles entrarem. E aí, eles nunca mais vão embora. E aí fica aquela coisa, eles são assombrações, qual que é o rolê? Começam a acontecer coisas muito bizarras. A Ivy começa a enlouquecer e a gente não sabe se ela tá enlouquecendo ou se realmente tem coisas estranhas acontecendo. Enfim. Não rolou. A 7ª pergunta é os 3 livros que mais te surpreenderam esse ano. E o primeiro deles é As Esposas, que eu li ele quando eu tava achando que eu tava entrando numa nova ressaca literária. E aí a minha amiga Mabê me indicou, ele tá no Kindle Unlimited, e é da Tarryn Fisher. E faz anos que eu não li algo da Tarryn Fisher. Eu gosto muito dela e eu gostei muito desse livro também. Eu acho que eu dei 4,5 estrelas pra ele. Ele é muito bom. Só o final que ele deu uma derrapada ali pra mim, tipo, a explicação do que aconteceu, sabe? Inclusive, eu tenho um vlog de leitura que eu fiz no Shorts, no Instagram, no TikTok, desse livro, e foi uma experiência bem legal. É assim, aquele livro que você sente que você tá enlouquecendo. E eu já tinha visto ele várias vezes, mas eu nunca vi ninguém falando muito sobre ele, assim. Eu acho que não teve um grande boom desse livro. Então, eu deixei passar, e aí depois dessa indicação da minha amiga, eu fui lá ler e eu amei. Em As Esposas, nós vamos conhecer essa mulher que ela vive um relacionamento aberto com um cara, que basicamente este cara, não é bem um relacionamento aberto, né? O cara é poligâmico e ela aceita isso. Então, ele tem várias esposas.
E pra conciliar todas elas, ele fica um dia da semana com cada uma. Por isso que a nossa protagonista é a quinta, né? Ele fica com ela nas quintas-feiras. Só que aí as coisas começam a mudar de figura quando ela acha um bilhete no casaco dele, com informações ali, e ela começa a investigar e ela descobre uma das outras esposas. Por que que as coisas mudam? Porque até então ela não sabia, né? As esposas não sabem umas sobre as outras. Elas sabem que elas existem, mas elas não sabem nada. Elas não veem foto, não sabem o nome. Então a quinta começa a ficar obcecada com o rolê, e aí as coisas vão por água abaixo, assim, é muito louco, é um livro louco mesmo, de mulher maluca, de você ficar maluco junto e você não saber se você tá maluca, se é tudo uma maluquice, enfim. Terror de monogâmico. Outro livro que me surpreendeu foi A Professora, da Freida McFadden. Eu peguei ele sem muitas expectativas. Assim, pensei, vai ser um livro da Freida, normal, né? Enfim. Pra mim, a Freida é a Colleen Hoover dos thrillers. E isso não é uma coisa ruim, já que eu gosto da Colleen Hoover. E aí, A Professora me surpreendeu muito. Aqui a gente vai ter a história de uma professora e de uma aluna, que vão intercalando ali as suas narrativas, em que, basicamente, essa aluna, no ano passado, teve um problema, em que, basicamente, um professor foi demitido porque supostamente estava se envolvendo com ela. Ela continua na escola, só que ela começa a ser, tipo, humilhada, sofre bullying, não sei o quê. E aí, nesse ano, ela está na turma dessa professora, que eu acho que ela é professora de matemática, e do marido dessa professora, que também é professor na mesma escola, que eu acho que ele dá aula de história, filosofia, é alguma coisa assim. É uma matéria de humanas. Aí o casamento deles já não tá lá essas coisas. E a nossa protagonista começa a ficar desconfiada de que pode ter alguma coisa acontecendo, ou que essa menina pode ser problemática e pode, enfim. Várias coisas. É puro suco da rivalidade feminina esse livro aqui, mas assim, ele é uma farofa saborosa. Eu li ele em tipo 2 dias, sei lá, ele é muito bom. Não sei se tá dando pra ver minhas marcações. Eu amei. Era o meu favorito da Freida, com certeza. E em terceiro lugar, O Senhor Dinossauro e a Secretária, da Rafa Mezi. Esse livro, ele foi o que me fez voltar a ler esse ano. Por mais que eu tenha lido ele no final de janeiro e depois disso, em fevereiro, eu não tenha terminado nenhum livro, ele foi o livro que me deixou com vontade de ler de novo, sabe? Que eu engatei rápido, que eu li rápido, que, sabe, ele me deu aquele gostinho. Eu falei, nossa, por isso que eu gosto de ler, sabe? Foi maravilhoso, sempre serei grata por esse livro. Mas, como eu falei sobre o mafioso dinossauro, ele é uma piração. Ele é um mundo em que os dinossauros, eles, ao invés de serem extintos pelo meteoro, eles se transmutaram e ficaram, tipo, super inteligentes. E aqui a gente tá falando de dinossauros humanoides, tá? Não dos animais mesmo. Eles têm esse continente dos dinossauros, onde os dinossauros mandam, e os seres humanos, eles vivem ali em situação de subserviência desses seres, né? Então a gente tem a nossa secretária do título, que é uma humana. E basicamente ela é apaixonada pelo Rex Naldo Rex, que é o CEO dinossauro, desde o primeiro dia dela na empresa. E aí ela acaba recebendo uma proposta de noivado falso com ele, porque ele precisa se casar pra assumir a empresa e tudo mais, e ela precisa de dinheiro. É apaixonada por ele, então por que não? Esse livro é incrível, gente. Ele é tudo. Ele tem um negócio ali, todo só dele. Gostei muito. Eu não dei 5 estrelas pra ele, tá? Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. Porque tinha vários pontos a melhorar. Já fiz vídeo sobre ele também. Mas ele me surpreendeu muito positivamente. Eu li, assim, meio pelo meme, achando que ia ser só pra zoar, mas eu gostei real. Foi muito divertido, eu gostei muito. A 8ª pergunta é novos autores favoritos. Podem ser autores que lançaram o primeiro livro esse ano, ou que eu tive contato pela primeira vez esse ano, e é esse o caso. E apesar de eu não ter tido nenhum que eu falei assim, nossa, não, esse é novo autor favorito, eu não tenho nenhum. Mas eu vou falar Mariana Salomão Carrara, que é a autora de Se Deus Me Chamar Não Vou, que eu quero ler outros livros dela, sim. Assim como a Liz Moore, de Ecos da Floresta. Apesar de eu já ter tido spoiler de que o outro livro que ela tem não é tão bom. Mas viraram autoras que vão estar ali no meu radar. A 9ª pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E nenhum, de fato, assim, eu acho que esse é o problema, inclusive, por isso que meu ano tá tão morno em termos de leituras, porque nenhum livro me fez chorar, de, tipo, meu Deus, chorar copiosamente, de lágrimas, assim. Mas eu meio que dei uma lacrimejadinha em alguns momentos de Keeping 13. Por mais que eu tivesse o spoiler, como eu falei, tem momentos bem emocionais aqui nesse livro, bem emotivos. E as crianças, que são os irmãos mais novos da Shannon, aparecem com mais frequência. E aí, gente, não mexe com a criança, não, que aí o negócio fica difícil pra mim. A 10ª pergunta é um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. E eu já falei, O Senhor Dinossauro, esse com certeza me deixou feliz. Mas eu vou pra outro, também Monster Romance, que é Adocicados, que acho que eu dei 3 estrelas pra ele, mas que ele me deixou feliz também. Ele é um livro super gostoso, super alegre e vibes de Páscoa. E ele vai contar pra gente a história dessa menina que trabalha numa confeitaria, né, uma fábrica, uma loja, eu não lembro direito. Mas enfim,
grande e ela tem o sonho de ser uma confeiteira. Só que ela trabalha para poder pagar os estudos dela e também para ajudar em casa, para poder sustentar ali ela e a avó dela, com quem ela mora junto. E aí, ela tem uma super queda pelo cara do marketing, eu não lembro se ele é gerente do marketing, alguma coisa assim, que é da família dos donos da fábrica, dessa empresa ali. Ela acha que ele nunca vai olhar pra ela e tudo mais, que ele é super gato, super inacessível, porém, as coisas vão mudando de figura. Só que o que ela não sabe é que ele, na verdade, é tipo um coelho alienígena. Ele e a família dele, no caso. E aí, ele vive em forma humana, porém, na Páscoa, especificamente no dia da Páscoa, todos eles viram coelhos. E no período antes da Páscoa, eles ficam com muitos hormônios, com os hormônios à flor da pele ali. Eles precisam de atividade sexual para poder controlar esses hormônios deles. E se isso não acontecer, eles podem atingir ali uma taxa, né, digamos, um limite que eles não voltam depois à forma humana. Não é que eles viram um coelhinho pequenininho, eles viram um coelhão enorme, de tipo 2 metros de altura, então não é legal. E aí o nosso coelhão, né, nosso cara do marketing, ele é monogâmico, ele é conservador, então ele não quer lidar com esse problema dele com qualquer pessoa, né? Mas talvez a nossa protagonista seja a pessoa certa. Ai, gente, sério, esse livro é muito gostoso e me deixou feliz ler. Por último, 11ª pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu listei 4 livros, todos eles eu quero muito, inclusive, né? Não é que eu preciso necessariamente, mas eu gostaria muito. O primeiro é Cruzeiro do Amor, do Vinícius Grossos, que é uma vergonha eu ainda não ter lido este livro, que a capa é belíssima, ele é super curtinho, daria pra eu ter lido já, mas não li. Inclusive, ele é super a cara do verão, fiquei muito triste que eu não consegui ler no verão, mas enfim. Eu não sei direito a história dele, mas tem uma coisa de... Tem um booktalker, e aí tem fake dating e um cruzeiro. E eu acho que é tudo que a gente precisa saber, né? Porque é Vinícius Grossos, meus amores. O selo de qualidade já está aqui. O segundo, A Última Carta, da Rebeca Yarros. Eu não aguento mais não ter chorado por um livro ainda este ano. E Rebeca Yarros, pelo visto, é mestre nisso, com seus dramas. E eu comprei, inclusive, A Última Carta. Eu me dei de aniversário agora, nesse mês. Mas a minha edição veio com o miolo invertido. Tipo, a capa tava certa e o miolo tava de ponta cabeça. E aí eu pedi devolução e aí agora eu estou esperando chegar a edição nova. Mas esse é um livro que boatos que em 30 páginas você já chora e eu quero muito isso, meu Deus. Eu gosto de livro que me faz sentir coisas, não tem jeito. Em terceiro lugar, Primadonna, da Englantine. Esse é um livro que tava em pré-venda até agora, o começo desse mês, que tá sendo relançado, na verdade. Ele tinha edição independente em e-book, e eu, inclusive, tenho esse e-book, mas a edição nova, que está sendo lançada agora pela Easycore, está diferente, né? Tem coisas diferentes, tanto na edição em si, né? E tá sendo lançado físico, como também no conteúdo. Então, vou esperar pra ler o físico, né? Ele é basicamente um suspense sobre uma menina que quer matar a sua irmã, porque ela é perfeita, enfim, e querida por todos, e a nossa protagonista acha que a vida dela só vai andar quando a irmã dela sair de cena, né? For dessa pra uma melhor. Então, tô muito animada pra ler esse também. E por último, mas não menos importante, Seca, Bebe Sangue e a Terra, do Patrick Torres. É o segundo livro do Patrick. E o primeiro livro, que foi O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, virou um dos meus favoritos. Inclusive, eu preciso reler pra poder fazer um vídeo aqui pra vocês. Mas eu também quero muito ler Seca, porque eu acho que vai ser ainda melhor, pra ser bem sincera. Basicamente, ele vai contar a história desses dois garotos que vivem ali a vidinha deles juntos e escondem um segredo. Porém, que tudo pode ir por água abaixo, né? Quando surge uma santa no vilarejo onde eles moram, e aí começa todo aquele rolê de fé, né, odiosa, que persegue pessoas que vão contra e tudo mais. Ai, gente, o Patrick, se ele prometeu, ele vai entregar, e eu confio, e este livro está belíssimo, estou muito ansiosa pra ler. Bom, gente, então, essa foi a minha tag dos 50%. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das minhas respostas. Me deem indicações de livros que vão me fazer sair dessa mornice de a maioria dos livros que eu li esse ano foi 3,5 estrelas. Enfim, vamos conversar. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um grandíssimo beijo e tchau, tchau.